como começou a Ucrânia. Como começou o leste europeu a tentar sabotar ali, dentro daquele quadrado, todo o projeto russo. Isso tudo remonta lá atrás a Zbigniew Brzezinski. Zbigniew Brzezinski era um polonês judio, sionista, que foi assessor, foi secretário de Defesa dos Estados Unidos, acho que no governo Jimmy Carter, mais um desses democratas. Então, foi ali que começou tudo. Mas aí é muito atrás. Quando a Rússia e a Rússia se dissolve, caiu a cortina de ferro, os países que eram do leste europeu, cada um tomou seu rumo. Mas existiam países que faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Foram esses que tiveram independência. Cazaquistão, Quirguistão, Bielorrússia, todos esses, e Ucrânia, o principal deles. A Ucrânia era o canteiro da Rússia, o segundo país mais importante dentro desse processo todo, graças às suas aciarias, graças aos seus projetos energéticos, a tudo isso. Era a menina dos olhos da Rússia, a Ucrânia. Não é nada disso que falam que aconteceu no passado. Pois bem, era por ali que tinha que ser atacado. E existia ali na Ucrânia vamos dizer assim, um legado do Stefan Bandeira, que era considerado um herói controverso deles, que ligado a Hitler e ao nazismo. Não era necessariamente antissemita, mas tinha essa característica. Ser conhecido, ser respeitado como um herói controverso, valente, destemido, e esse homem é reacendido aos poucos e começa a se criar uma doutrina. E o que acontece? Qual a primeira grande cagada, a primeira grande sacanagem, tá? Primeira grande sacanagem que existe na Ucrânia? Foi quando houve a divisão das repúblicas e a Ucrânia ficou com 300 aparatos nucleares. Inclusive, os antigos nem tão antigos, né? Os R-36M, os Voevoda, que são ICBMs, tá? São ICBMs, mísseis intercontinentais balísticos, tá? De grande porte, e que foram substituídos agora pelo Sarmat. Ele era relativamente novo, era de 74. Você vê, ele consegue ser 4 anos mais novo, o R-36. Ele consegue ser 4 anos mais novo que o mais novo dos Minuteman. Tá? Então, só para vocês verem a qualidade que ele tem. Ele é conhecido no Ocidente como Scarp. Tá? E ele acabou sendo substituído pelo Sarmat, tá? Pelo SR-20 ou RS-28, que é o que nós temos agora. Então, o que aconteceu? A Ucrânia tinha vários desses mísseis. O que ela fez? Ela entregou todos os segredos e desenhos para os Estados Unidos. Por isso que a Rússia, tendo um ICBM tão novo quanto o R-36M, ela simplesmente teve que partir do zero, e daí é onde saiu o desenvolvimento e as armas hipersônicas, porque a Rússia não tinha mais segurança que o codec de todas as suas armas não tenha sido passado para o Ocidente, o que é verdade. Alguma coisa dos acertos que houveram em algumas armas foi exatamente por causa disso. A quebra de tudo isso aí. Tudo isso aí foi quebrado. Então, a Rússia tem que fazer isso. Mas entra os anos 2000 e tudo vai indo até 2014, quando, depois de uma campanha dos Estados Unidos, continuação das primaveras árabes,
derrubada de governos. Tá? Eis que nós temos o Euromaidan. Tá? O Euromaidan, que simplesmente é a revolução, a nova limpeza da Ucrânia. Não é nada de limpeza. Parecia fiscal de Sarney, já que está na moda. Tá? Novos ladrões, ou velhos ladrões com roupa nova, tentando mostrar para todo mundo que todo mundo ali era bonzinho e que eles iam dar um jeito naquilo. E, naquela época, já rolou a brabeira entre a LPR e a DPR. Tá? Donetsk e Lugansk, as duas repúblicas que, naquela época, já eram pedido reconhecimento pela Rússia. Foi quando nós tivemos os acordos de Minsk. E o respeito do acordo de Minsk da Ucrânia foi correr atrás, assassinar e matar 19 mil cidadãos pró-russos ou russos que moravam ali. Por último, entrou esse palhaço como presidente. Esse palhaço é a pá de cal, a provocação máxima. A provocação máxima, quando ele começa a fazer manobras da OTAN, começa a se armar com a OTAN, começa a provocar a Rússia. E, por último, fala que agora nós queremos a bomba atômica. Quando ele falou isso, ele selou o futuro dele dentro desse cenário. Não adianta mudar a narrativa. Dá a impressão que o Putin é um genocida, um homicida, um psicopata que invadiu. Não. A OTAN fez toda a preparação, o Zelensky atuou muito bem. Era todo dia. Tanto é que centenas, milhares de adidos militares meteram o pé e saíram de lá. Voltam como mercenários, como pessoas livres com passado apagado que vão para lá lutar. Ontem só 80 foram numa casa. Achei lindo, maravilhoso. Todo mundo no churrasquinho. Ó, você está convidado para o churrasquinho domingo. Ah, o que eu levo? Não, leva um espetinho para furar a tua pele, porque é você que é a carne. Foram 19 mil assassinatos. E a Rússia sempre distensionando, pedindo cumprimento. A Alemanha foi avalista de faz de conta. Até que um dia o Putin prepara a ação e faz isso. Só que essa ação tem um desdobramento muito grande. Essa ação ela é militar no campo militar. Ótimo, é claro, né? Que ela é militar no campo militar. Mas ela tem uma conotação fortíssima de uma guerra geopolítica clássica, aonde do lado de fora, lá dentro, é no tiro. Aqui fora é no xadrez. E no xadrez, o Putin ganha de todos eles. Sem dúvida alguma. Ele sabia que ia contar com a indústria da mentira. Ele sabia que tudo isso ia acontecer. Ele sabia que ia aparecer Ancapicô, águia sem cabaço. Ele sabia de tudo isso. Tudo isso aí é um risco calculado, como até a própria tomada, tá, de Kharkov é uma coisa que era possível. Planejamento que ele fosse fazer aquilo, não. Mas a possibilidade, sim. Porque as rotas de fuga estavam muito bem abertas, muito bem ventiladas, forças de apoio chegaram, mas, tipo assim, vamos manter nesse padrão aí. A gente não precisa mais do que isso. Foi exatamente isso que nós tivemos. Uma ação violenta, pesada, mas do tamanho que deve ser. Por quê? São os desdobramentos. São os desdobramentos. Como eu falei aqui, a intenção do Putin é alcançar o coração do povo europeu. Não adianta ele ganhar uma guerra, ele viu a história, ele lê a história. Não adianta o povo... Você vê que a maioria dos imperadores romanos morreram assassinados. Ele tinha que ter a sua turma de guarda pretoriana pessoal para defendê-lo. Ele tinha que suborná-lo para eles não matarem ele, para os outros não oferecerem dinheiro e eles serem mortos. Calígula foi morto assim. A sua guarda pessoal foi subornada por senadores e eles mesmos se incumbiram de matá-lo e matar os guardas que eram mais fiéis a ele. A história está cheia disso. A história está cheia disso.
Não adianta ser só poderoso se você realmente não consegue agregar valor a teu lado. Então, o grande valor é isso. O teste da Chechênia foi esse. Vamos lá, vamos ganhar a guerra, vamos ganhar a guerra, vamos mobilizar, vamos fazer tudo, vamos destruir tudo, vamos, mas agora vamos consertar tudo. O povo tem que saber que a única coisa que eu queria aqui era paz. Eles não deixaram ter paz. Então, eu tive que correr atrás da paz. Agora tem paz aqui. O Kadyrov... Hip, urra! Logo Kadyrov. Logo chechenos, que tem na figura de Putin um segundo pai. Um cara que deu honra, glória, autonomia ao povo de lá, não acabou com seus símbolos, seus ícones, ótimo, respeito. Venci, travei o bom combate e venci a luta contra alguém digno. E depois teve o comportamento magnânimo do vencedor, que estende a mão e fala assim, vem comigo. Quer vir comigo? Vem comigo. Você é bom. É difícil alguém falar que vai ser bom da Ucrânia, tirando o próprio soldado comum. Vi vídeos hoje de garotos que foram tirados da universidade e estão lá morrendo, porque a LPR, e a DPR e a própria Rússia não podem saber se aquele cara é do bem ou do mal. E assim são executados. Tá? Uma perna. Estão perdendo mão de obra qualificada, estão perdendo depuração da mão de obra, porque essas pessoas, esses jovens, estão morrendo no melhor de suas idades, onde eles têm tanto para produzir, ainda muito para aprender, e tanto para produzir, e você vê no campo de batalha isso daí. Tudo que vocês viram até agora é tudo mentira. A tentativa de enfraquecer a Rússia tem uma conotação maquiavélica. Olha o Maquiavel voltando aí, né? O Wellington. O negócio é uma estrutura que você, quando puxa de um lado, você pega um pedaço, você começa a desvendar aquele pedaço, aparece outro. É uma região muito conflagrada. Existe o racismo estrutural, sim, do anglo-saxão sionista, sim, contra negro, não contra qualquer um que não faça parte da sua turma. Então, é muito fácil você ver toda essa narrativa que você vê à sua volta aí. A narrativa destruindo tudo. O Putin vai morrer, o Putin fugiu, todo mundo fugiu, os outros estão com medo, está todo mundo com medo. Tá? E você vai engolindo essa história, porque ninguém dá uma parada e fala assim, como é que isso começou? Começaram matando, derrubaram aquele voo da Malásia, foram eles que derrubaram, usaram armamento soviético. Não há intenção nenhuma, não tem nada para ganhar naquilo ali. Aí, para ter essa questão aí não, essa questão é horrível, horrorosa. Não foi só para criar isso, não. Tem muito mais elemento por trás disso. E a gente vai pegando pedrinha por pedrinha. Agora, a principal de todas, a guerra é justa, é legítima. Toda guerra é infame, mas é justa. É a história do Kursk. Vão morrer alguns para que a nação não se acabe e não morram milhões. Porque dessa vez também ninguém vai ser tão bonzinho com a Rússia, não. Vão ser muito mais implacáveis. Tá? Tudo tem uma explicação, tem uma retórica, tem uma narrativa. E aqui a gente faz isso, todos os programas. Por isso que é bom assistir as lives. Vai assistindo aos poucos. Passa lá para o podcast e vai assistindo aos poucos. Pouquinho, daqui a pouquinho você assistiu todo. Porque a gente fala, o Rubem fala sobre isso, eu já comento isso. Muito tempo. Não tenha dúvida. A gente comenta, só que a gente mistura as coisas. Mistura no bom sentido. A gente está falando de outra coisa, faz uma analogia, compara e faz e chega à mesma conclusão. Sempre a mesma conclusão. Ele parece ter uma caveira de burro enterrada. Efetivamente tem elementos nazistas, tem elementos ocultistas, tem louco de pedra comum, tem tudo isso. Acho que falta de trabalho e falta de uma capineira para capinar, para meter um enxadão, é isso que está faltando muitas vezes, principalmente no Ocidente. E esses atorzinhos de quinta categoria aí, Van der Leyen, todos isso aí, isso vai cair tudo. E eles sabem que vão cair. Eles sabem que o Putin está trazendo uma nova era. Uma nova era onde o muçulmano vai ter 10 filhos e o outro branquelo tem um filho. Isso quando 3 casais não têm, juntos não têm um filho.
parece que fazer outras coisas ali é um péssimo. Ah, não estou preparada para ser mãe, tem 40 anos de idade. Na minha época, 40 anos, tudo bem, na minha época, na 40 anos de idade, a mulher estava pensando em fazer enxoval para o netinho.